Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai mergulhar num tema que, assim, cara, parece meio contraditório. O Estado socialista. É tipo como o Estado que defende o fim do Estado, né? Pega com o Parece filme pra ver. pegadinha. Parece mais a coisa bem mais complexa que isso. A gente vai se aprofundar no porquê e no como desses Estados socialistas, com foco especial na União Soviética. Isso aí. E para nossa análise de hoje, a gente se baseou num estudo super interessante que questiona aquela crítica comum ao Estado socialista, tanto da direita quanto da esquerda, sabe? Aquela que aponta para burocracia excessiva, militarização e falta de democracia. Hum. O estudo mostra que essa crítica geralmente foca na forma do Estado, tipo como ele se organiza, sem levar em conta as razões históricas por trás da sua função. Entendi. É tipo olhar só para casca, sem entender o miolo da coisa. Isso. E o estudo usa o Dussel, um filósofo argentino, para ilustrar essa crítica que foca na forma, né? Exatamente. O Dussel critica o Estado soviético focando bastante nessa questão da forma, sem se aprofundar no contexto histórico. Já cá, o estudo argumenta que as limitações econômicas, e não só a ideologia política, influenciam fortemente o desenvolvimento desses estados. Interessante. Quer dizer que não é só a teoria, mas as condições materiais que moldam esses estados. Isso, pega a União Soviética. Eles precisavam, assim, industrializar rapidinho para competir com as potências capitalistas e, ao mesmo tempo, se defender delas. Era questão de sobrevivência. Essa necessidade, digamos, de correr atrás, inevitavelmente levou a um Estado forte e centralizado. Faz sentido. É tipo, você não entra numa briga de cachorro grande sem estar preparado. É. E essa necessidade do Estado forte para sobreviver se repete em outros estados socialistas, né? Tipo Vietnã e Cuba. Com certeza. Esses países também tiveram que desenvolver estados fortes para resistir à pressão externa. É como se o contexto histórico meio que forçasse a mão, sabe? E por falar em contexto histórico, a gente não pode esquecer que a ascensão do Stalin e a estrutura do Estado Soviético estão intimamente ligadas à época. A ameaça das forças capitalistas era real, e o Estado centralizado era a única forma de garantir a sobrevivência. A gente sempre se lembrar que as coisas não acontecem no vácuo, né? E essa história de ditadura do proletariado que a gente sempre ouve falar, parece até coisa de filme de terror. Pois é, muita gente se assusta com esse nome, mas a ideia não é tão sinistra quando parece. O Marx não estava falando de um ditador maluco controlando tudo. Ele usou esse termo para explicar que, durante a transição para o comunismo, o Estado agiria em nome dos trabalhadores. Meio que como um guardião temporário até as coisas se estabilizarem. Ah, entendi. Então, nesse período de transição, o Estado meio que assume o papel de defensor dos trabalhadores, até que eles possam, digamos, andar com as próprias pernas. Mas aí surgiu outra dívida. Se o Estado tá ali para defender os trabalhadores, por que ele não nos some do mapa assim que ele chega ao poder? Boa pergunta. É aí que a porca torce o rabo. Acontece que a burguesia, mesmo sem o controle direto do Estado, continua sendo uma força poderosa. Economicamente, politicamente, culturalmente. Eles não desaparecem da noite pro dia, né? É verdade. É tipo, a luta não acaba só porque um lado conquistou um ponto. Mas além dessa burguesia teimosa, tem mais alguma coisa que explica a persistência do Estado. Tem sim. O próprio Lenin argumentava que, logo de cara, a classe trabalhadora ainda não tem condições de gerenciar o Estado e, ao mesmo tempo, tocar a produção. Imagina, depois de anos sendo explorados pelo sistema capitalista, os trabalhadores precisam, antes de tudo, garantir o pão de cada dia, né? Difícil exigir que eles, de uma hora para outra, virem especialistas em administração pública. Faz sentido, é muita coisa para assimilar de uma vez. Então a gente tem um Estado forte e uma classe trabalhadora que ainda não consegue assumir totalmente as rédeas do país. E aí? Como fica a questão da representatividade? Quem fala por essa galera? Aí que a coisa fica interessante. Representatividade é essencial no Estado socialista. Mas, ao mesmo tempo, ela abre caminho para a burocracia. E essa, meu amigo, é uma pedra no sapato que pode dar muita dor de cabeça. Eita, parece que a gente se enfiou num beco sem saída. Mas por que a burocracia se torna um problema tão grande no Estado socialista? Porque a tendência é que, com o tempo, essa burocracia perca a conexão com a classe trabalhadora e comece a defender os próprios interesses. Vira uma elite burocrática, sabe? A gente viu isso acontecer na União Soviética. E aí voltamos àquela questão da forma versus conteúdo. Muitas críticas ao Estado soviético se concentram na burocracia, mas ignoram as condições históricas que levaram a ela. Entendi. É como reclamar da sujeira da roupa sem levar em conta o trabalho duro que sujou ela. Então, para entender a burocracia, a gente precisa entender o contexto histórico. Exatamente. No caso da União Soviética, a gente tinha um país gigante, atrasado em relação às potências capitalistas e cercado de inimigos.
Para sobreviver, eles precisavam se industrializar e se fortalecer militarmente, a toque de caixa. E para fazer isso, eles centralizaram o poder no Estado e criaram uma estrutura burocrática complexa. É tipo, você precisa de um maestro para reger uma orquestra, né? Mas e o Lenin? Ele não era contra a burocracia. Sim, ele criticava a burocratização e defendia a participação direta dos trabalhadores na administração do Estado. Ele acreditava que a solução era atrair os trabalhadores para dentro da máquina pública, dar a eles o poder de decisão. Mas ele esbarrou em algumas dificuldades, né? Tipo, a galera precisava trabalhar, produzir e ainda tinha pressão externa para lidar. Sem dúvida, era muita lenha para queimar. Afinal, a gente está falando de um país que tinha acabado de sair de uma revolução, em plena guerra civil, e enfrentando a hostilidade do mundo capitalista. Era difícil colocar essas ideias em prática num cenário tão caótico. E aí, para completar o combo, o Gorbachev tentou dar uma chacoalhada na União Soviética com a perestroika. A perestroika. Aquela tentativa de dar uma arejada no sistema, né? Isso. Mas a perestroika, apesar das boas intenções, acabou tendo um efeito colateral complicado. Ao tentar democratizar o Estado, o Gorbachev enfraqueceu o sistema socialista e abriu caminho para o retorno do capitalismo. Foi tipo tentar reformar a casa durante um furacão. Caramba, parece que a gente abriu uma caixa de Pandora aqui, hein? Mas e aí? Como garantir que o Estado socialista realmente represente o povo, se nem a classe trabalhadora consegue governar diretamente? E a burocracia acaba se distanciando dos interesses deles. Onde fica a democracia nesse esquema todo? Calma, calma. A gente vai desvendar esse mistério na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. E aí, pessoal? Voltando aqui ao nosso mergulho no Estado socialista, a gente estava falando sobre a necessidade de representatividade, lembra? Uhum. E como a gente garante que essa burocracia não vira um monstro de 7 cabeças? A gente parou na crítica do Duseu ao Lenin. Ele questionava quem seriam esses educadores do partido. E quem, de fato, representavam o marxismo. Isso. O Duenso questionava essa ideia de vanguarda do partido, sabe? Ele achava que essa galera se colocava como mestres dos trabalhadores, ditando que era o verdadeiro marxismo. Sei. Ele se baseava na crítica da Rosa Luxemburgo, que via esse centralismo como uma forma de controlar os trabalhadores. Mas peraí, essa crítica não é meio contraditória? Afinal, a gente não pode dizer que os líderes de um Estado capitalista não representam os interesses da burguesia só porque eles não são donos de grandes empresas, né? Isso aí. Seria como dizer que o Biden nos EUA não representa os interesses das grandes corporações só porque ele não é o CEO da Amazon, por exemplo. A mesma lógica se aplica ao Estado socialista. Então quer dizer que o Stalin, o Mao, o Fidel, todos eles representavam os interesses do proletariado, mesmo não sendo operários ou tendo sido eleitos diretamente por eles. Exatamente. A questão é que, por princípio, nem a burguesia nem o proletariado podem exercer diretamente a direção política do Estado. É como tentar construir uma casa sem ferramentas, sem um plano. E essa necessidade de representação fica ainda mais evidente quando a gente olha para a realidade da classe trabalhadora. O que você quer dizer com isso? Lembra que o Lenin falava que, por causa da exploração capitalista, os trabalhadores viviam em condições tão precárias que, muitas vezes, não tinham tempo nem energia para se dedicar à política. É como pedir para alguém correr uma maratona depois de um dia inteiro de trabalho pesado. Entendi. Eles estavam mais preocupados em sobreviver do que em discutir política. Exatamente. E aí fica difícil exigir que eles, do dia para a noite, assumam a administração do Estado. É por isso que a representatividade é necessária. Mas, como já vimos, ela também abre espaço para a burocracia. E aí voltamos àquele dilema. Como controlar essa burocracia para que ela não se torne um problema? A gente viu que a burocracia, com o tempo, pode se distanciar dos interesses da classe trabalhadora e começar a defender os próprios interesses, né? Tipo, virar uma panelinha. Exatamente. Aí a gente volta àquela questão da forma versus o conteúdo. Muitas críticas ao Estado soviético, por exemplo, se concentram na burocracia, sem levar em conta as condições históricas que levaram a ela. Tipo, criticar a febre sem entender a doença que está causando ela. Então, para entender a burocracia, a gente precisa entender o contexto histórico. Com certeza. No caso da União Soviética, a gente tinha um país atrasado economicamente, cercado de inimigos capitalistas poderosos, e tentando construir o socialismo no mundo hostil. Para sobreviver, eles precisavam se industrializar e se fortalecer militarmente o mais rápido possível. Era uma corrida contra o tempo. E, para fazer isso, eles centralizaram o poder no Estado e criaram uma estrutura burocrática complexa. Faz sentido. É como construir um foguete. Você precisa de muitos especialistas, muita organização, muito controle. Mas o Lenin, ele não era contra a burocracia. Sim, ele criticava a burocratização e defendia a participação direta dos trabalhadores na administração do Estado. A ideia era atrair os trabalhadores para dentro da máquina pública, dar a eles o poder de decisão.
Era uma forma de evitar que a burocracia virasse um Estado dentro do Estado. Mas, na prática, era difícil conciliar essa participação popular com a necessidade de um Estado forte e eficiente, né? Sem dúvida. Afinal, os trabalhadores precisavam se dedicar à produção. E a gente não pode esquecer da pressão externa, que exigia um Estado forte e capaz de tomar decisões rápidas. Era como tentar equilibrar um prato cheio de comida enquanto você anda de bicicleta numa corda bamba. E aí, para complicar ainda mais a situação, o Gorbachev tentou reformar a União Soviética com a perestroika. A perestroika, aquela tentativa de abrir o sistema, dar mais liberdade econômica e política. Isso. A ideia era boa, mas, na prática, as coisas não saíram como planejado. Ao tentar democratizar a União Soviética, o Gorbachev acabou enfraquecendo o sistema socialista e abriu o caminho para o retorno do capitalismo. Foi tipo tentar apagar um incêndio com gasolina. Parece que a gente está dando em círculos, né? Se a classe trabalhadora não consegue governar diretamente, a burocracia tende a se corromper. E as reformas podem acabar com o sistema. Como garantir que o Estado socialista realmente represente o povo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é justamente sobre isso que a gente vai falar na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no Estado socialista. A gente está aqui quebrando a cabeça para entender como garantir que esse Estado realmente represente o povo. Se nem a classe trabalhadora consegue governar diretamente e a burocracia vira uma elite. Onde fica a democracia nesse esquema todo? Pois é, essa é a grande questão. O estudo argumenta que a gente não pode ignorar o contexto histórico, principalmente no caso da União Soviética. Um país gigante, economicamente atrasado, tentando construir o socialismo. E tudo isso pressionado por potências capitalistas. Era remar contra a maré. Não era moleza. A gente viu que essa pressão externa levou à necessidade de um Estado forte e centralizado, o que acabou contribuindo para a burocratização. Era tipo apertar o cinto para afundar o barco. Exatamente. E o socialismo ficou isolado num mundo dominado pelo capitalismo. Sem apoio externo, sem a possibilidade de uma revolução global, a União Soviética teve que se virar sozinha. E como se não bastasse a pressão externa, ainda tinha a questão da própria classe trabalhadora, né? O Lenin argumentava que, poxa, depois de anos de exploração capitalista, os trabalhadores não tinham, assim, as ferramentas para assumir o controle do Estado de imediato. Verdade. O estudo destaca que, mesmo com a revolução, as desigualdades não desaparecem do dia para a noite. A gente continua tendo diferentes grupos com interesses diversos e gerenciar tudo isso exige organização. Aí entra a necessidade da representatividade, né? Que, por sua vez, abre espaço para a burocracia. É um ciclo difícil de quebrar. Mas então a gente fica num bico sem saída. Se a burocracia é inevitável e tende a se corromper. Como garantir a democracia no Estado socialista? Calma, o estudo não diz que a democracia é impossível, mas que ela precisa ser construída levando em conta todas essas complexidades. A gente precisa pensar em mecanismos que garantam a participação popular, o controle da burocracia e a transparência. É como construir uma casa com alicerces fortes, paredes firmes e janelas abertas. Tipo, Lenin defendia a ideia de atrair os trabalhadores para a administração pública, né? Dar a eles o poder de decisão. Isso. Mas eles barravam em limitações práticas. Afinal, os trabalhadores precisavam se dedicar à produção. E a gente não pode esquecer da pressão externa, que exigia um Estado forte, capaz de tomar decisões rápidas. Era como tentar equilibrar um prato de comida andando de bicicleta numa corda bamba. Conciliar a necessidade de um Estado forte com a participação popular não é fácil. E o estudo argumenta que o Gorbachev, ao tentar democratizar a União Soviética de forma abrupta, acabou enfraquecendo o sistema e contribuindo para o seu colapso. E aí fica o questionamento. Como garantir a democracia num Estado socialista sem repetir os erros do passado? Como construir um sistema forte, eficiente, mas que também dê voz ao povo? Essa é uma pergunta que a gente deixa para vocês, ouvintes. O que vocês acham? Como construir um Estado socialista que seja, ao mesmo tempo, forte, eficiente e democrático? Deixe seus comentários. E vamos continuar essa conversa. Para finalizar, o estudo nos convida a ir além da crítica superficial à forma do Estado socialista. Entender as condições históricas, as contradições, os desafios e aprender com os erros do passado, para construir um futuro melhor. É isso aí, pessoal. Valeu por mergulhar com a gente nesse tema tão complexo e importante. Fiquem ligados que a gente volta com mais um mergulho para desvendar os mistérios do mundo. Até a próxima!